Queridos, eu queria ler um texto com vocês, que está no livro de Marcos, capítulo 5. Eu vou lendo já do versículo 1 até o 5. Capítulo 5, do versículo 1 até o 5. E chegaram a outra banda do mar, na província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, Jesus saindo do barco, saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada no sepulcro, e nem ainda as cadeias podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas. Ninguém o podia amansar. Andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. A gente está falando com você sobre o Bartimeu, e lá no capítulo 18, no verso 38, ele diz assim: então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra e ajuda-me, Senhor, a trazer uma palavra de força em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Dois textos muito interessantes, porque os dois têm uma palavra aí de ligação. Diz que Bartimeu clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O outro diz que ele clamou, que ele clamava de dia e de noite, nos sepulcros. Sabe, ele vivia nos montes, nos sepulcros, nas árvores, nos bosques, que eram os locais onde se faziam consagração a espíritos, a deuses. Ele passava por aqueles locais clamando. E o texto diz que quando ele viu Jesus, ele correu e se prostrou e o adorou. Aqui começa a mudança de vida do Gadareno. Gadareno é uma região de Gadá, ele morava naquela região, então é chamado de Gadareno, como paulistano, como guarulhense, assim por diante. Então ele era um Gadareno porque ele morava naquela região. Mas era um moço profundamente perturbado. Diz o texto que nada podia prendê-lo. Ele transformava aquelas cadeias, correntes, ele destroçava tudo. Era um moço que punha medo para aquela sociedade. Mas o texto diz que ele, um dia ou um período, ele clamou. Veja bem, ele não sabia nem o que ele estava clamando, para quem. Como o texto diz que nos sepulcros ele clamava para os mortos, né? Vamos ver se algum morto me ajuda. Ele clamava nos montes, procurando que alguma entidade, algum Deus pudesse ajudá-lo. Ele clamava nos bosques, na mesma visão: será que alguém pode me ajudar? Mas quando ele teve um encontro com Jesus, nem sabia direito quem era Jesus, o texto diz que ele caiu por terra e o adorou. Ali começou uma mudança de vida, tudo fundamentado no clamor. E o Bartimeu passa por uma experiência semelhante. Agora Bartimeu, ao contrário, ele era um cego, estava no caminho, pedindo esmolas, mas ouvindo falar de Jesus, ele clamou, e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou, na expectativa de que Jesus o abençoasse. Veja bem, meu irmão, uma das coisas que a gente bate muito na tecla aqui: o seu clamor pode mudar a tua história. Se estivéssemos na igreja, eu diria para você: repete comigo, o teu clamor pode mudar a tua história. O meu clamor pode mudar a minha história. Nós vamos encontrar na Bíblia uma série de exemplos de pessoas que clamaram a Deus, que derramaram suas vidas diante do Senhor. Tem uma moça no Antigo Testamento, uma mulher chamada Ana, que ela não tinha filho, mas o texto diz que ela clamou ao Senhor, pediu: Deus, me dá um filho.
Essa mulher, ela praticamente era estéril, né? Não tinha filho, a sua concorrente Penina tinha muitos filhos. Então, não era uma questão do marido, era uma questão dela, mas ela fez algo que muitas vezes nós não nos empenhamos. Ela clamou. Lá no livro de Gênesis 26, tem uma outra expressão muito legal que diz que Isaac casa com Rebeca, e Rebeca era estéril. Mas o texto diz que Isaac clamou pela sua esposa. Clamou. Meu irmão, muitas vezes nós perdemos muito, porque a gente não usa esta ferramenta, que é a oração, mas não é uma oração, é um clamor. É um momento que a gente pede, mas pede assim se rendendo diante do Senhor. A Bíblia conta uma história lá no livro de Êxodo, capítulo 17, quando se levantaram um povo contra o povo de Israel, tinham saído do Egito, agora não eram guerreiros, eram ex-escravos, nem tinham habilidade com armas, mas um povo se levantou, um exército se levantou contra eles. O texto diz que Moisés chamou Josué e disse: Josué, reúne o pessoal e vai, e eu estarei no cume do monte orando por vocês. E olha, meu irmão, foi uma coisa tão interessante, porque Josué aceitou aquele desafio, reuniu o pessoal e disse: vamos lá, porque enquanto nós estivermos lá, Moisés vai estar orando. Moisés levou mais duas pessoas, Arão e Ur, que era o seu irmão, e Ur, e disse: olha, eu vou orar. E levantou a mão, começou a orar. O povo começou a prevalecer, o outro começou a recuar. Eles ficaram felizes, ai, aleluia. Só que na medida que eles pararam de orar, o inimigo veio para cima deles, e ele então começou a orar, até que ele percebe que o segredo estava na oração. Não era tempo de parar, era tempo de orar, de orar, de orar, de orar. Deus daria vitória, mas era uma oração que era muito mais conquistada aos pés do Senhor através da oração do que provavelmente ali com armas, com lanças, com espada. E foi isso que eles fizeram, eles oraram, eles clamaram ao Senhor e Deus deu a vitória. A Bíblia está cheia de histórias de gente que clamou, gente que orou. Tem uma história muito linda de Josafá, que se vendo cercado, ele clamou ao Senhor, orou, reuniu o povo: vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos pedir a graça e a misericórdia. Oraram e clamaram, e Deus deu a resposta. Querido, nós temos uma ferramenta poderosa que é a oração. E dentro da oração nós temos o clamor. O clamor com adoração, clamor com respeito, clamor, oração. Use esta ferramenta e deixe o Senhor fazer o restante na tua vida. O que eu vejo muitas vezes as pessoas, elas dizem que crê, elas dizem que acreditam, elas dizem que estão esperando e, no entanto, estão sempre atropelando tudo. Pare na presença do Senhor, ore, clame, fala com Deus, quanto tempo for necessário, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Interessante que é uma coisa que Jesus nos ensina, né? Porque ele, na noite em que foi traído, ele foi lá no Getsêmani, e lá ele orou a Deus e falou: Senhor, está muito pesado, é muito doloroso, Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, mas Deus não permitiu passar. E ele, humanamente sofrendo, mas como um homem de Deus, pronto para enfrentar a cruz por amor à minha vida, por amor à sua. Querido, exercite isso, use o clamor, a chave está na oração, use esse instrumento em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, muito obrigado por tua graça e bondade, muito obrigado. Abençoa, Senhor, a cada um destes. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deixa eu falar com você que ainda não entregou seu coração para Jesus. Faça isso agora. Entrega. Se você não fez, repete uma oração comigo, depois vou orar com você. Feche teus olhos e diga: Senhor Jesus, entra no meu coração, muda a minha história. Eu preciso de ti.
em nome de Jesus. Vou orar por você. Pai, estende as tuas mãos, traz libertações. Senhor, que esta oração tão simples, mas do fundo do coração, possa trazer grandes resultados em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Querido, se você orou, escreve aí, eu orei. E nós queremos continuar abençoando a sua vida em nome de Jesus, tá bom?